Nos dias negros do Terceiro Reich, o som mais terrível eram as pancadas na porta. Toda a gente que vivia sob o jugo nazi temia uma organização secreta à qual Hitler chamou a sua arma mais mortífera. Sem ela, as ambições de Hitler nunca teriam sido realizadas. Como um instrumento do terror estatal raramente foi igualada. No entanto, até agora, a sua história completa nunca tinha sido contada. A Gestapo, primeiro episódio: A Forja. A Gestapo era uma organização de contradições. Parecia que sabia tudo, no entanto o sucesso da sua espionagem era limitado. Os seus dirigentes conhecidos estavam entre os mais ambiciosos e implacáveis líderes nazis. Mas o verdadeiro arquiteto do seu sucesso escondia-se das luzes da ribalta. Até durante o auge do seu terror, poucos sabiam quem era o gênio sinistro que guiou a Gestapo. E não obstante o seu nome ter exercido um fascínio sinistro durante mais de meio século, os trabalhos da Gestapo permaneceram encobertos. Mas há evidências dentro do testemunho do centro da máquina da Gestapo. Agentes duplos e espiões da resistência juntaram as suas vozes às das vítimas do regime. Muitos já morreram, mas as suas palavras, registadas em diários, jornais e aqui dramatizadas, continuam vivas. Penetrei na Gestapo como assistente sem pagamento em part-time do tenente Franz Boller, oficial da Gestapo, encarregado da espionagem e prisões. Ele mesmo um agente britânico. Desde então eu ia ter de viver com o medo sempre presente de ser descoberta e sujeita a terríveis torturas e morte, reservadas para os agentes secretos apanhados pela Gestapo. Gestapo. Só esta palavra tem uma ressonância especial em todo o mundo. Quanto sangue, quanta miséria, quanto desgosto, mas acima de tudo quantas crueldades terríveis lhe estão associadas. A Gestapo deixou-nos outra testemunha: a sua burocracia meticulosa. Em repositórios deixados por todo o antigo Reich, milhares de processos da Gestapo detalham as vidas daqueles que caíram nas suas mãos. A maioria das vítimas da Gestapo não sobreviveram, mas algumas ainda estão vivas. Milodor foi preso pela Gestapo em 1942, quando tinha 19 anos. Foi interrogado e torturado quase até à morte. Tudo isso está registado no seu processo. Gestapo 4C. Número romano 4C. Devido à atividade subversiva. Meu Deus. É a primeira vez que vê a sua fotografia? É a primeira vez que vejo o original, torna-me muito triste ver tudo isto. Recorda-me aquele tempo terrível. O nome Gestapo personifica o horror da polícia secreta nazi, apesar da Gestapo ser apenas uma de uma rede de agências de segurança nazis igualmente impiedosas. A sua imagem é de uma máquina fria e infalível. A reputação da sua rede de agentes espalhou-se por todo o lado, no entanto era uma organização pequena. Em 1941 havia apenas 8.000 agentes, que vigiavam mais de 70 milhões de pessoas. O arquétipo do agente da Gestapo é uma figura sinistra, com um casaco comprido de cabedal negro, mas de facto a maioria dos funcionários da Gestapo eram burocratas sem rosto. Como é que a Gestapo conseguiu exercer um controle total sobre as ações de uma população tão grande e em crescimento, e talvez mais importante, sobre a sua imaginação? As respostas estão na complexa história da governação de Hitler, do Terceiro Reich. A Gestapo não apareceu de repente. O seu crescimento foi gradual, o seu progresso ditado pelas ambições e rivalidades dos seus primeiros criadores. No entanto, ao longo de todas as fases foi impulsionada por um simples objetivo: o controle social total. As suas raízes estão na instabilidade dos anos que se seguiram à Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, humilhada pelos aliados,
despojada do seu poder e forçada a pagar enormes somas em reparações, enfrentava a anarquia e a ruína. Um governo sem leme observava fascistas e comunistas a lutarem nas ruas, enquanto a polícia prussiana local tentava manter o controle. No meio do caos apareceu Adolf Hitler, prometendo ordem, segurança e dignidade, um novo começo. Com alívio, a Alemanha aceitou a sua oferta. O partido nazi triunfou nas urnas e, em janeiro de 1933, Adolf Hitler tornou-se chanceler. A resposta do povo alemão à agitação política e violência nas ruas foi naturalmente extrema inquietação. Estavam fartos das disputas constantes entre os nazis e os seus adversários, os comunistas e os social-democratas. E penso que é verdade dizer-se que o povo alemão desejava ansiosamente um partido, ou um governo, que levasse ordem às ruas. E, ironicamente, o partido que dizia que o podia fazer era o dos nazis. Hitler não perdeu tempo a garantir a sua posição. As pessoas tinham votado por segurança e o que conseguiram foi repressão. A ambição de Hitler exigia poder absoluto, mas isso ainda não estava ao seu alcance. Para o conseguir, ele tinha que suprimir uma oposição ainda ativa. As suas primeiras armas eram rudimentares, mas eficazes. As SA ou Stormtroopers. Sob as ordens do seu líder Ernst Röhm, as SA tinham sido o apoio mais leal de Hitler durante a sua subida ao poder. Com os seus uniformes paramilitares e violência arbitrária, estavam à vontade na agitação que levou Hitler ao poder. Hans Bern Gisevius era um jovem advogado prussiano na época, mas mais tarde ele faria parte da conspiração dentro do regime nazi para assassinar Hitler. Sem pensar profundamente, o partido indicou as SA como uma força policial auxiliar. Durante 15 anos, Hitler deixou-os gerir as coisas. Era natural que eles sentissem que eram os verdadeiros vencedores. Em pouco tempo, estavam a deixar para trás a verdadeira polícia nas esquadras e vagueavam pelas ruas sozinhos, em busca de inimigos do Estado. Com a bênção de Hitler, as SA eram donas das ruas da Alemanha. Adotaram a política da segurança zero e as suas regras eram claras. A palavra das SA, até um mero capricho, era a lei. Qualquer coisa, até não os cumprimentar corretamente, era suficiente para resultar em prisão. A mensagem de Hitler era simples. Na nova Alemanha, a oposição era inútil. Era crua e chocante, mas era eficaz e a sua postura descomprometida era o alicerce para o que estava para chegar. Hitler já tinha tomado o controle dos jornais. Divulgavam repetidamente histórias assustadoras acerca da ameaça marxista, descobriam alegadas conspirações e fomentavam o medo. As SA encararam-no como uma autorização para atacarem qualquer organização. Foi uma experiência realmente importante para mim. Todas nós, as crianças, pertencíamos aos Falcon Youth House. Eram assim chamados os Socialist Falcons. E éramos atacados nos jogos à tarde pelas SA e pela juventude hitleriana. Éramos apenas crianças, mas perseguiam-nos. E os mais velhos eram espancados violentamente. Durante as 4 semanas seguintes à subida de Hitler ao poder, o Reichstag, o Parlamento Nacional e símbolo da democracia, foi arrasado. Depois do atentado, Hitler culpou os comunistas chamando-lhe praga assassina e afirmou que Deus tinha ordenado que eles fossem esmagados com um punho de ferro. Muitos sugeriram que tinham sido as SA, num plano inspirado pelo próprio Hitler, as verdadeiras instigadoras do incêndio. Independentemente do fundo de verdade, este evento emotivo foi muito oportuno para Hitler. Permitiu-lhe pedir o estado de emergência declarado no dia seguinte pelo doente presidente alemão Paul von Hindenburg. Os direitos civis foram suspensos e o povo alemão perdeu a sua última proteção. Demorou apenas 2 semanas para Hitler conseguir dar o passo crucial que era tornar a Gestapo possível. Qualquer pessoa podia ser presa em qualquer altura por tempo indeterminado.
As SA desempenharam um papel fundamental, mas era um instrumento demasiado cortante para o que Hitler tinha em mente. Ele precisava de algo muito mais refinado e, durante os meses seguintes, iria encontrar a forma de o criar. Em 1933, a Alemanha tinha votado em Hitler e no seu partido nazi para ocuparem o poder e permitir que todos os direitos civis fossem suspensos. Hitler estava a trabalhar no seu plano mestre para o Terceiro Reich, mas entretanto a polícia auxiliar, as SA, controlava as ruas. Faziam tantas detenções que não havia lugar para colocar os prisioneiros. Nessa altura apareceram os bunkers, as terríveis celas privadas das SA. Prender indivíduos sem sorte tornou-se usual das SA. O tipo de violência que acontecia nas nossas cidades é quase inacreditável. Os chamados campos selvagens eram prisões improvisadas. Em Oranienburg, por exemplo, uma antiga fábrica de cerveja foi recrutada. Enquanto os filmes de propaganda a mostravam como um centro de reeducação disciplinado, com exercícios matinais, a verdade era muito diferente. 900 pessoas estavam ali amontoadas à mercê das SA, que eram torturadas e mortas com a maior liberdade. Toda a gente teve a sua vez. A Frente Vermelha, os social-democratas, todos os que não eram fascistas. E os judeus. A campanha anti-judeus das SA tinha sido montada eficazmente. Joseph Goebbels, o ministro da propaganda de Hitler, legitimou-a anunciando medidas contra todos os negócios dos judeus na Alemanha. Heute Morgen um 10 Uhr hat der Gott begonnen. Wird bis die Mitternachtsstunde fortgesetzt. Vollzieht sich mit einer schlagartigen Wucht, aber auch mit einer imponierenden Manneszucht. As SA não precisaram de mais encorajamento. O seu comportamento tornou-se ainda mais ultrajante e foram os judeus que suportaram a pior parte. Até os apoiantes de Hitler estavam chocados e desorientados com tamanho abuso. Hitler puxou as rédeas às SA. Já tinha desempenhado o seu papel, a polícia regular regressou às ruas. Hitler estava a trabalhar num plano maior. Ele tinha visto a eficácia das SA no controle da oposição, mas também estava ao corrente da sua crua autoindulgência, da sua liderança corrupta e da sua falta de disciplina. Não era essa a imagem que ele queria projetar. Ele sabia exatamente o que queria. Algo que pudesse pegar no medo criado pelas SA e refiná-lo. Uma força policial secreta para servir o Führer, o partido e o Reich. Ele chamou-lhe Geheimstaatspolizei, ou Polícia Secreta de Estado, mas viria a ser conhecida pela sua abreviatura, uma palavra que se tornaria sinónimo de medo: Gestapo. Hitler já tinha colocado unidades de segurança e vigilância, mas a Gestapo teria de ser algo diferente. Teria de ser secreta, mas muito bem conhecida. A nova força tinha o seu quartel-general na Prinz Albrechtstraße, em Berlim. No início, a sua jurisdição era apenas na grande província da Prússia Oriental, onde havia apenas 200 agentes, todos oportunistas altamente educados. Para o seu líder, Hitler escolheu Hermann Göring, entre os mais ambiciosos e convencidos de todo o grupo nazi. Göring vigiava o seu poder executivo sobre a força policial na Prússia muito de perto. A Gestapo era sua criança mimada. E ele sabia muito bem que ela detinha a chave do seu poder. O Führer gostava de ler os seus relatórios secretos, altamente dramatizados e apimentados. As instruções de Göring eram simples: procurar a oposição onde quer que ela se encontrasse. Mas os principais inimigos dos nazis, comunistas, social-democratas e sindicatos, já tinham passado à clandestinidade. Encontrá-los exigia perícia, a perícia de uma polícia treinada. Göring assegurou-se de que a nova força sabia que aquele era um tipo de trabalho policial diferente. Eles não deveriam apenas perseguir criminosos. Alle diejenigen, die ausschließlich wegen ihrer roten oder schwarzen Gesinnung und zur Unterdrückung aller nationalen Bestrebungen in Amt und Würden sitzen, hinausfegen.
Mas Göring em breve teria competição por parte de Heinrich Himmler e de Rainer Heydrich, duas estrelas em ascensão na hierarquia nazi, que estavam a ser alvo de olhos invejosos na nova organização. Himmler tinha estado ao lado de Hitler desde os primeiros dias em Munique, capital da província do sul da Bavária, onde todo o movimento nazi tinha começado uma década antes. Lá liderara as SS, o Serviço de Segurança Pessoal de Hitler. Sob as suas ordens, as SS expandiram-se, alargando o seu alcance sobre a polícia da Baviera. Sem surpresa, ele estava a mostrar-se muito interessado pela Gestapo, tal como o seu colega líder das SS, Rainer Heydrich, um esperto e ambicioso jovem nazi. Heydrich era o pivô escondido em torno do qual o regime nazi se movimentava. O desenvolvimento da nação era guiado pelo seu caráter enérgico. Heydrich era de facto o mestre das marionetas do Terceiro Reich. Himmler e Heydrich tinham recrutado um terceiro membro para a sua equipa, um profissional treinado em quem confiavam implicitamente. Um polícia experiente e dedicado, Heinrich Müller, estava destinado a ter uma influência profunda no futuro da Gestapo. Müller juntou-se à força policial de Munique como seu primeiro emprego e fez nome como um inspetor muito eficaz dos comunistas. Ele, em muitos aspectos, adaptava-se ao molde. Era ambicioso, implacável, empenhado, obediente. Apesar de nunca ter sido nazi antes de 1933, Heydrich e Himmler tinham a certeza de que ele era o tipo de pessoa de cuja experiência precisavam. Müller era diferente dos seus superiores diretos. Rejeitava o aparato do poder em favor de um total profissionalismo. Qualquer tipo de conversa com ele era quase impossível. Da sua parte, consistia quase inteiramente em frias frases feitas e interrogações. Ele uma vez disse-me: devíamos pegar em todos os intelectuais, deitá-los para uma mina de carvão e depois fazê-la explodir. Enquanto a Gestapo se estava a estabelecer em Berlim, o trio das SS em Munique estava a embarcar num novo esquema, que era destacar a política nazi de tudo o que tinha havido antes. Desenvolvendo a ideia dos bunkers, planeavam um campo perto de Munique, num subúrbio chamado Dachau. Ali as SS iriam concentrar todos os que eram considerados inimigos do Estado. No verão de 1933, o esquema estava em execução. 26 mil pessoas tinham sido internadas em campos por toda a Alemanha, sendo muitos milhares em Dachau. Anna Prohl era membro de um grupo de resistência. Muitos dos amigos dela tinham sido presos pelas suas atividades políticas em 1933 e levadas para Dachau. O comunista Leonhard Halsmann estava na Casa dos Trabalhadores. Falei-lhes nos pósteres que diziam que Hitler era chanceler do Reich. Ele pegou em algumas coisas e deixou o escritório. Não fugiu, simplesmente saiu do escritório. Quando foi preso, em março de 1933, levaram-no para Dachau, onde foi morto a 17 de maio. Und dann haben sie ihn nach Dachau und am 17. Mai wurde in Dachau erschossen. Para o resto do mundo, Dachau era apresentado como um campo de descanso, mas em breve a verdade tornou-se óbvia. Von Dachau hörte ich dann, dass es Soubemos que Dachau não era um campo de reeducação, como sempre nos tinham dito. Entrava-se para lá sem qualquer julgamento e não sabíamos quanto tempo iríamos ficar ou se sairíamos de lá vivos. Ouvimos dizer que as pessoas eram lá torturadas, espancadas e que até podiam lá morrer. dass man auch zu Tode kommen kann dort.
Os ocupantes dos campos de concentração eram oficialmente detidos naquilo que era chamado custódia protetora. A custódia protetora no Terceiro Reich significava uma pancada na porta às 3 ou 4 da manhã pela Gestapo e ser empurrado para fora sem levar roupas ou mantimentos. E sem mesmo dizer adeus aos entes queridos. E ser levado para um campo de concentração onde haveria imediatamente um processo, quase de desumanização. Eu fui levado para a custódia protetora. Eles protegiam a sociedade de nós como se fosse o contrário. E não precisavam de provas nem nada. Levavam-nos para um campo de extermínio sem nada. Eles não precisavam de nada para o fazer. Nos campos de concentração, o trio das SS tinha criado o castigo máximo para os dissidentes. Em Berlim, a Gestapo estava a preparar uma máquina super eficaz para os detectar. Para os desejosos de poder, Himmler e Heydrich, a perspectiva de ganhar o controle de ambos era irresistível. As relações entre os homens de confiança de Hitler e a recente Alemanha nazi eram uma constante luta de poder num terreno constantemente em mudança. A técnica de Hitler para controlar os seus assistentes era encorajar a rivalidade entre eles, aumentando as suas inseguranças ao trocar de favoritos. O resultado era uma potente mistura de paranoia, conspirações e contra-conspirações. Gradualmente, Himmler montou o seu desafio para dominar a Gestapo. Ele já tinha tomado o controle da polícia política por todo o país e a SD, um departamento das SS controlado por Heydrich, dedicado a identificar traidores nas fileiras nazis, tinha melhorado a sua imagem e níveis de atividade. No início de 1934, Himmler embarcou num comboio para Berlim com os seus subalternos Heydrich e Müller. Hitler impressionou ambos com os campos de concentração de Himmler e os seus dotes políticos. Abandonou Göring e trocou os seus favores para o seu querido Heinrich. Ele concordou que toda a polícia do país, encabeçada pela Gestapo, devia ser unificada sob o controle pessoal de Himmler. Então Hitler transferiu oficialmente a Gestapo de Göring para Himmler em Berlim. Heydrich tornou-se chefe do gabinete da Gestapo, com o altamente eficiente Müller como seu assistente. Göring não ficou de fora. Dentro de meses ele estaria a chefiar a recém-formada Força Aérea. A partir daí, toda a força de polícia política do país era controlada por Berlim. A Gestapo permaneceu tecnicamente como uma força regional, mas a realidade era que todas as forças de polícia secreta regionais caíram sob o estandarte da Gestapo. A estrutura das forças de segurança nunca tinha evoluído de forma tão segura. As SS sob Himmler detinham um papel global responsável por numerosos departamentos incluindo administração, finanças, espionagem internacional, polícia criminal normal e a SD. Müller tomou conta da Gestapo. Era o trabalho perfeito para ele. O seu zelo só era igualado pela sua obsessão pela eficiência. Em breve ele tinha as coisas que queria. As instruções da Gestapo eram breves e inequívocas. Tinham que utilizar meios para limpar a Alemanha de todas as impurezas políticas, sociais, raciais e culturais. Se os seus métodos entrassem em conflito com os estatutos existentes, a Gestapo teria a preferência. Cada pessoa que passava pelas mãos da Gestapo era fotografada, tiravam-lhe as impressões digitais e era feito um processo com os detalhes pessoais registados juntamente com o crime, detalhes do interrogatório e atitude tomada. Nesses relatórios estava o poder da Gestapo. Veja, nesta caixa está o índice. Deve estar aqui na letra L. Nesta caixa. Vamos para a mesa ver se o processo está mesmo aqui. No arquivo de Viena, 50.000 dossiês ainda têm os detalhes de comunistas, sindicalistas, teólogos e homens da Igreja. Todos membros potenciais da oposição na zona. Entre eles está Hans Landauer. Aqui está a sua ficha, o seu nome, estado civil, local de nascimento, descrição física, 1,80 m de altura,
pálido, magro e aqui. Estes números referem-se a outros documentos que a Gestapo tinha a seu respeito. Este é o seu dossiê pessoal da Gestapo, que diz onde estão os documentos. Os processos são iguais aos de inúmeras burocracias. A linguagem é formal e há caixas por cada informação. É como se a papelada legitimasse as ações que registra tão conscienciosamente. Estávamos totalmente expostos a eles. Podiam fazer o que quisessem conosco. Nem justiça, nem lei, nem nada. Era uma instituição que não dava satisfações a ninguém. Os novos grandes da segurança apareciam frequentemente em público, à exceção de Müller, que persistia em não se mostrar. Davam a impressão de total confiança, mas os seus problemas não estavam terminados. Havia uma séria ameaça às suas ambições. Apesar da sua retirada das ruas, as SA não tinham desaparecido. Nem o seu líder, Ernest Röhm. Ele era membro da velha escola, um velho combatente da geração nazi. A sua contribuição foi crucial para a tomada do poder nazi, mas quando eles dominaram o poder, havia um problema. O que fazer com as SA? Depois das primeiras intervenções violentas, as SA tinham sido dominadas por Hitler, mas Röhm continuava determinado a atacar e terminar a sua revolução alemã. Aos olhos de Röhm, o partido nazi devia todo o seu sucesso às suas SA e merecia ter poder policial e militar como recompensa. Dass es mit das Verdienst jedes einzelnen Richter einfachen SA-Mannes ist, wenn heute ein anderes Deutschland Welt gegenübersteht. Sieg! Sieg! A situação era complicada pelo facto de Röhm ser um dos poucos que eram amigos de Hitler. Em público, Hitler apoiava sempre as aspirações de Röhm. Kameraden SS und Hitlerjugend, eine große Zeit ist angebrochen und wir sind nur ihre lebenden Zeugen, sondern ihre Gestalter. Röhm estava convencido de que podia transformar os seus esquadrões indisciplinados em quadros para o exército do futuro. A sua ideia era simples e lógica. Quanto mais cedo se aproveitasse do primeiro recrudescimento, depois da tomada do poder, para tentarem furar a selva de leis e labirintos da política estrangeira, mais cedo o seu exército revolucionário se iria tornar no exército alemão do futuro. Röhm estava a tornar-se um problema. Hitler, adotando a sua técnica habitual de divisão, incumbiu os seus outros homens fortes de derrubarem Röhm. As rodadas de cerveja das SA estavam a tornar-se incomodativas. Eles representavam os mais extremos, violentos e fanáticos elementos do movimento nazi daquela época. As atividades de Röhm para criar uma milícia privada podiam constituir uma ameaça para o Estado, mas isso era apenas um pretexto. No ambicioso Himmler e no mais ainda ambicioso Heydrich, Himmler encontrou carrascos ansiosos, cada um deles a ver a oportunidade de aumentar o seu próprio poder. A 27 de junho de 1934, numa reunião secreta na Prinz Albrechtstraße, Heydrich anunciou que os serviços secretos confirmaram que as SA, sob o comando de Röhm, estavam a planear um golpe. Era uma mentira deliberada. Heydrich e Müller coordenaram a chamada contra-operação a partir do quartel-general da Gestapo. Heydrich preparou uma lista, assinada por Hitler, de quem deveria ser morto. Em alguns dias, os noticiários reportavam o seu sucesso. 90 opositores internos, incluindo Ernest Röhm, tinham sido liquidados na operação conhecida como a Noite dos Facas Longas. A polícia desfilou em triunfo à porta do gabinete de Hitler.
Heimmarsch einer Abteilung der Landespolizeigruppe General Göring an der Reichskanzlei am Tage der Aburteilung der Hochverräter. As SA tinham sido esmagadas. Com essa ameaça removida, os serviços de segurança de Himmler tinham um poder ilimitado. A Gestapo estava pronta para seguir em frente. Nada nem ninguém a podia deter. Hitler, Himmler, Heydrich e Müller tinham agora o controle total da segurança da Alemanha. A polícia política do país, sob as ordens da Gestapo, era bem sucedida a suprimir todos os dissidentes. Sob Müller, que tinha feito um estudo da notável polícia secreta soviética, a Gestapo estava a estabelecer os seus métodos próprios. Todos eles eram designados para criar o medo. Johann Schwert fazia parte da pequena oposição restante, imprimindo e distribuindo panfletos e recolhendo fundos para a guerra civil em Espanha. Mal tinha entrado em casa quando 2 homens armados apareceram à porta. Fui levado diretamente do apartamento para a prisão. Prisão da polícia. Eles sabiam muito acerca de mim, porque já tinham interrogado pessoas. Foi quando me começaram a bater na cara. Fui espancado durante a primeira hora. É uma coisa terrível quando não sabemos quando nos vão tirar da cela e o que vai acontecer connosco. Eu tinha uma camisola grossa quando fui preso. Fiquei com ela dia e noite, como proteção. Porque sabia que sempre que fosse para lá para baixo, ia ser espancado. Aquilo passou-se durante dias. Dia e noite. Dia e noite. Johann Schwert passou por 4 prisões até à sua libertação em 1945, 10 anos depois. 5 desses anos foram passados na solitária, interrompidos apenas pelos interrogatórios da Gestapo. Schwert é um dos poucos que tiveram sorte. Poucas das outras vítimas da Gestapo sobreviveram. No entanto, na propaganda, a Gestapo era mostrada como guardiã do povo e que estava ali para servir. Cartazes mostravam a polícia como um amigo para servir, protegendo a sociedade das forças negras que a ameaçavam. Até apareciam em jogos para crianças. Tudo fazia parte de uma estratégia cuidadosamente concebida por Müller, destinada a criar uma imagem específica da Gestapo na mente do público. E essa imagem era um corpo poderoso capaz de vencer os inimigos quando desejasse. As clássicas pancadas na porta da Gestapo, súbitas, rápidas e anónimas, sublinhavam a ilusão do seu controle total. Como parte disso, Müller encorajou a crença de que a Gestapo estava em toda a parte. Histórias de propaganda também eram colocadas em jornais para incutir medo nos potenciais protestantes. Os relatórios descreviam uma vaga constante de prisões, de facto eram avisos acerca do poder da Gestapo. Falávamos acerca de como a Gestapo observava as pessoas e garantia que elas não diziam nada de mal acerca do regime. A grande força da Gestapo era a publicidade, ou mais especificamente, a propaganda que a rodeava. O mito de que a Gestapo estava ali e em toda a parte. Por isso, cada alemão que fizesse um comentário levemente adverso ao regime devia olhar por cima do ombro. Isso era conhecido pelo olhar alemão, die Deutsche Blick. De facto, o conhecimento da Gestapo era menos compreensivo do que a sua imagem, cuidadosamente mantida, levava a crer. Mas a acumulação de informações continuava a ser muito maior do que se poderia esperar de um tão pequeno grupo de oficiais. Como é que isso era conseguido? A resposta está nestes arquivos. Meticulosamente conservados, registram milhões de informações pessoais. E a maioria foi entregue à Gestapo por informadores.
Era o público alemão que fazia muito do trabalho da Gestapo. Os oficiais eram empregues para analisar e organizar os dados que chegavam. Eu disse: o que se passa consigo? Era um alfaiate com cerca de 50 anos. A minha filha denunciou-me e a minha mulher. Ela queria casar com um homem das SS e os pais não queriam. Por isso ela foi à Gestapo e os pais foram presos. Não eram apenas casos pessoais. Havia muitas pessoas que ficavam felizes por dar informações dos vizinhos se eles fizessem comentários contra o regime de Hitler. Alguns faziam-no na sincera convicção de que o futuro da Alemanha era mais importante do que o destino de indivíduos. Outros faziam-no por inveja ou por vingança. Mas a maioria informava para se salvar e à sua família. Por isso era sabido que uma suspeita da Gestapo levava ao campo de concentração. A palavra de um agente era o suficiente. Em breve era sabido que a Gestapo encarava a misericórdia como fraqueza e encarava a fraqueza como fatal para o regime. Era terrível ser preso. Significava morte. Estávamos sempre a ouvir dizer que este e aquele tinham desaparecido. Oficialmente não era permitido falar acerca disso. Mas entre nós fazíamos-lo e sabíamos o que isso significava. Havia um sentimento terrível de estarmos indefesos e sermos humilhados. Desumanidade. Desumanidade. Como é que um idiota pode chegar ao ponto de torturar outro ser humano? Era uma ameaça, o epítome do que era o regime nazi. Podíamos dizer que sentíamos o punho dos nazis. A reputação da Gestapo estava firme e a oposição ao partido nazi grandemente esmagada. No final dos anos 30, a Gestapo tinha purgado a Alemanha de toda a resistência visível. Era o momento em que os seus líderes sentiram que podiam cumprir o seu verdadeiro destino e moldar o futuro do Reich de 1000 anos. Heydrich colocou em palavras a nova tarefa da Gestapo. A polícia do Estado Nacional Socialista irá, acima de tudo, cumprir a tarefa de reconstruir a sociedade do povo de baixo para cima, de acordo com os preceitos da liderança política. O ideal nazi era o Volksgemeinschaft, a sociedade do povo. Esta sociedade tinha de ser baseada em igualdade, unidade e harmonia social, mas apenas para aqueles que merecessem. Requeria conformidade absoluta. A tarefa da Gestapo era fazer listas daqueles cujas ações os tornavam impróprios. Os crimes que garantiam a inclusão nas listas eram muitos e variados. Não se esperava que a Gestapo prendesse os que se encontravam nas listas. Eram muitos e a tarefa era delegada para as forças policiais locais. Um dos grupos apontado nas listas era o dos judeus. Em breve a discriminação era tornada legal. A 15 de setembro de 1935, as leis de Nuremberg foram anunciadas. Dem deutschen Volk und Reich zu dienen. Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten. A discriminação contra os judeus tinha agora uma base oficial, as leis raciais. O povo precisava de pouco encorajamento. Não nos podíamos misturar com judeus. Vi uma mulher ser presa, tinha um namorado judeu e tinha um cartaz que dizia: "Sou uma grande porca, ando com judeus." Uma nova geração de pseudociência entrou no currículo.
Eu pertencia à chamada meia raça de primeiro grau. E Hitler odiava-nos especialmente porque as leis de Nuremberg diziam que eu não podia casar com um dos chamados arianos, mas podia casar com outro do meu tipo, porque a descendência seria um cretino e a criança seria morta imediatamente. Foi o que nos disseram e eu sentei-me a pensar, isto não pode estar a acontecer. O professor disse algo do tipo: nunca me vou esquecer. Neste ano vamos dar estudos raciais. E posso dizer-vos desde já que Löwenberg pertence a uma raça inferior. Foi o que ele disse e eu fui para casa, lavado em lágrimas. Os líderes nazis preocupavam-se pouco com o efeito que as suas leis tinham sobre as crianças. Preocupavam-se mais com mostrar o seu próprio poder. Himmler era agora tão popular junto de Hitler que foi indicado como chefe de toda a polícia alemã, o que queria dizer que a polícia se transformava num braço do poder da Gestapo e não o contrário. O alcance da Gestapo estava a aumentar. A Gestapo era tão eficaz nas suas tarefas domésticas que no final dos anos 30 estavam prontos para abrir as suas asas para mais longe. E Hitler estava pronto para um novo papel para ela. Ele tinha planos para expandir o Terceiro Reich e os novos territórios tinham que ser pacificados. Hitler atribui à Gestapo a tarefa de desmantelar a resistência no estrangeiro. Heydrich preparou os planos. A Gestapo iria acompanhar as Forças Armadas Alemãs, as Wehrmacht, nos seus primeiros movimentos no estrangeiro, no território dos vizinhos mais amigos da Alemanha. Müller encarregou os seus agentes de mais confiança de elaborarem listas secretas dos mais prováveis causadores de problemas. Seriam presos e deslocados assim que o movimento militar começasse. A Áustria, em março de 1938, foi a primeira a ser anexada. Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich. Enquanto milhares festejavam, a Gestapo tinha um trabalho árduo. Só sei que, na primeira noite, eles prenderam as antigas autoridades entre 1934 e 38, todos da esquerda, comunistas, social-democratas e liberais. Apenas alguns meses mais tarde, o exército marchou sem oposição para a Suíça e para parte da Checoslováquia, onde se falava alemão. Da mesma forma que a Áustria era encarada como território natal, apesar de estar noutro país, a sua anexação decorreu largamente sem incidentes. Também aqui a Gestapo apareceu com as suas listas. Depois, em Praga, com a queda de Sudetenland, foi fácil tomar a capital checa. Hitler tinha expandido o Reich virtualmente sem oposição. E enquanto limpava os novos territórios da mais pequena mancha de oposição, a sua popularidade era maior do que nunca. Havia pouca esperança de que Hitler parasse a sua agressão. A sua máquina de propaganda começou a falar em guerra na Europa. No quartel-general da Gestapo, os planos já tinham sido lançados. Heydrich, Müller e um pequeno grupo de oficiais de confiança estavam a preparar a Operação Tannenberg. Era um esquema impiedoso e brutal, deliberadamente destinado a enganar tanto o público alemão como o resto do mundo. A Gestapo tinha sido encarregue de elaborar um plano que iria atirar a Europa e o mundo todo para a guerra. O seu poder era agora imenso. No início da guerra, a Gestapo está no centro do enorme aparato de terror, cujos braços se estendem para todas as partes da sociedade alemã. Tinha esmagado a esquerda eficazmente. Estava no caminho de demonstrar a sua visão de comunidade germânica, onde os estranhos seriam erradicados. Estava perfeitamente colocada para vigiar a sociedade germânica,
quando a guerra começasse. Era um momento histórico. Müller e a sua Gestapo estavam preparados para juntar mais milhões às suas listas de vidas desfeitas e estavam mais que prontos para os novos desafios que se avizinhavam. Em junho, investiga as consequências do aquecimento global. Não perca os novos episódios de Mundos Perdidos. Assista a novos combates aéreos. Investigue a profecia do juízo final. Procure o ouro perdido de Jerusalém. Conheça os segredos da beleza na antiguidade. Venha viver a história em junho, só no canal de História. Se o Muay Thai parece selvagem, não é nada comparado com a esgrima. Nesta arte marcial filipina vale tudo. Golpes, bastões e até mesmo facas. Vencer este pentacampeão mundial não vai ser nada fácil. Estarão Bill e Jason à altura do desafio Esgrima, hoje em Artes Marciais. De acordo com a maioria dos compêndios de história, Hitler ter-se-á suicidado juntamente com Eva Braun, em 1945. No entanto, existe quem acredite que o suicídio de Hitler foi encenado e que ele fugiu e se escondeu. Se esta fraude elaborada for verdade, então não só é uma das fugas mais extraordinárias da história, como cumpre a profecia final de Nostradamus. Mas as profecias nazis não terminaram com Nostradamus. Continuaram com previsões assustadoramente precisas da Primeira e Segunda Guerra Mundiais, feitas 100 anos antes do início da batalha. As profecias eram tão aterrorizantes para os nazis que tentaram apagar a memória dos profetas da face da Terra. As profecias nazis começaram, segundo alguns, no Antigo Testamento, onde os profetas bíblicos previam a ascensão e a queda de Hitler e dos nazis. Séculos mais tarde, Nostradamus profetizou que um homem do ocidente da Europa iria seduzir muitas pessoas, tiranizar a terra e causar um grande derramamento de sangue. Mas o Antigo Testamento e Nostradamus não são os únicos que profetizam Hitler e os horrores nazis. Séculos após Nostradamus, outros profetas previram o que muitos creem ser a chegada do Terceiro Reich. Um dos mais notáveis foi Matthias Stormberger, um místico obscuro da Baviera nascido em Rabenstein, na Alemanha. No início de 1800, Stormberger tinha previsto a invenção da locomotiva, do automóvel e do avião. Varas de ferro serão construídas e monstros de ferro ecoarão pela terra. Carros sem cavalos e sem correias chegarão, e os homens voarão no ar como pássaros. Talvez mais surpreendentes tenham sido as profecias de Stormberger, adivinhando os acontecimentos catastróficos do século seguinte. Ao antecipar a primeira grande batalha, Stormberger revelou: quando nos arredores da floresta a estrada de ferro for terminada e o cavalo de ferro for visto, uma guerra começará, que durará 2 vezes 2 anos. Lutarão com fortalezas de ferro.